Bom, dando início ao nosso projeto final, né, que é dimensionar engrenagens, eixos e rolamentos para um secador rotativo, né, para um redutor aplicado a um secador rotativo, então vamos dar início ao procedimento. Primeiramente, nós escolhemos aí o nosso tipo de secador, que for o secador rotativo da marca Pinhalense, do modelo SRE 050, tem a capacidade de 5 metros cúbicos, potência de 2 HP e rotação até 15 RPM, segundo Silva. Com isso, a gente definiu o nosso motor elétrico, um motor trifásico, né, da Eberle, motor IP55. E aí, considerando a diversidade de polaridade, nós escolhemos aí um motor de 4 polos, né, devido à sua rotação alta de 1720. Então, para essa rotação de 1720 RPM, ele tem um consumo aí de 2,2 kW. Sendo assim, vamos dar início agora às engrenagens, o dimensionamento das engrenagens, né? Então, a gente escolheu aí a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais e listamos algumas vantagens para a nossa aplicação. Então, ele tem a operação silenciosa, né? Sendo que os dentes vão se engatar pouco a pouco. Então, essa é uma vantagem para a nossa aplicação, né? Operar, no caso, de forma silenciosa. E então esse tipo de engrenagem também tem um alto rendimento, que varia de 95 a 99%. E a sua relação de transmissão é uma relação de transmissão alta, né, de 1 para 8 ou de 8 para 1 no caso, né? Então, lá na frente nós vamos ver que no nosso terceiro par de engrenagens, nós obtivemos aí uma relação de transmissão de 7,8 para 1. Então, uma relação de transmissão alta, mas que está dentro da faixa estabelecida para esse tipo de engrenagem. Mas lá na frente nós vamos mostrar melhor como funciona o nosso empacotamento e os valores certinhos, né? Só para justificar nossa escolha. Esse tipo de engrenagem também permite a transmissão de altas potências, entre 20.000 e 25.000 CV, e para o mesmo tamanho, né, do caso do dente e sua largura equivalente, esse tipo de engrenagem ele pode trabalhar melhor com as maiores cargas, né? Quando você compara aí com engrenagens cilíndricas de dentes retos, por exemplo. Então, nosso projeto, né, no nosso terceiro par de engrenagens, ou no nosso terceiro eixo, né, nós obtivemos aí uma carga resultante equivalente a 5,877 kN. Então, é uma carga relativamente alta, mas que esse tipo de engrenagem, né, trabalha bem com isso. Lá na frente iremos mostrar direitinho esses valores que obtivemos através do dimensionamento. Então aí tem os parâmetros adotados, né? Ângulo de hélice, 30 graus, horas de operação, 19.800 horas, ângulo de pressão de 20 graus e eficiência de rolamento das engrenagens de 100%. E aí nós escolhemos aí o material, né, através do método de Ashby, o método de seleção de materiais através do software CES do PEC. Então a gente estabeleceu as condições de contorno, que foi a dureza aí mínima de 550 ROQV, e um custo máximo de R$ 3 por quilograma. E aí, o material escolhido foi através da maior tensão de escoamento, que, no caso do software, entre tantos materiais que ele nos retornou, o que maior apresentava, no caso, a tensão de escoamento diante das condições de contorno que estabelecemos foi o aço carbono, né, 1340, temperado em óleo e revenido em 205 graus Celsius. E aí ele tem uma dureza aí de 505 HV, né? Tensão de escoamento aí de 1.595 megapascal. Ele tem um custo aí de R$ 3 por quilograma e a sua densidade é de 7.850 kg por metro cúbico. E aí agora a gente vai falar sobre a otimização que fizemos, né, para determinar alguns parâmetros das engrenagens. Então, utilizamos a metodologia de algoritmos genéticos, escolhemos aí como nossa a função objetivo o fator de segurança mínimo, né? Então, nosso objetivo é maximizar esse fator de segurança, então obter o maior fator de segurança possível, variando o número de dentes dos pinhões e das coroas do nosso conjunto de engrenagens, de cada par de engrenagens. E aí, esse é o nosso objetivo. Então, aí estão alguns parâmetros que escolhemos para otimização, que foi o número de indivíduos de 32, número de gerações de 64 e máxima razão de mutação de 0,2625. E aí, com isso, variamos aí cinco parâmetros, né? Então são cinco variáveis de decisão. Esses cinco parâmetros são os dentes das engrenagens, né? Então Z1 corresponde a o pinhão do primeiro par de engrenagens, Z3 o pinhão do segundo par de engrenagens, Z4 a coroa do segundo par de engrenagens, Z5 o pinhão do terceiro par de engrenagens e Z6 a coroa do terceiro par de engrenagens, como a gente pode ver através dessa figura 4 aí que representa o empacotamento do nosso redutor. E aí,
obtivemos alguns resultados, né, que foi através dessa variação desses parâmetros. E a gente pode observar nesses gráficos aí a convergência aí das funções, né, e das variáveis de otimização. Então, o fator de segurança aí ele varia, né, através da chamada da função, e aí esse fator de segurança vai tender a convergir a um valor fixo, né? No caso, ele vai, de acordo com que essa função é chamada, ele vai convergir a um valor muito próximo de 2, como a gente pode observar nesse gráfico aí. E no outro gráfico, né, a gente pode observar a variação do número de dentes para cada engrenagem, né, através da quantidade de vezes que a função é chamada. Então a gente pode observar as curvas para cada variável de decisão que nós estabelecemos para o projeto. E aí com isso, né, só fazendo um lembrete, né, quando eu falo primeiro par de engrenagens, eu estou me referindo às engrenagens Z1 e Z2, pinhão e coroa, e para os outros pares de engrenagens também segue essa mesma linha de raciocínio. E aí, falando sobre as forças, né? Então a gente tem a força aí tangencial, radial e axial para cada par de engrenagens. E a relação de transmissão, agora vamos falar sobre isso, né? Levando em consideração aí que a rotação do motor é de 1720 e que a rotação máxima do cilindro equivale a 15 RPM, obtivemos aí uma relação de transmissão total do sistema de 114,7 para 1. E aí lembrando, né, como já falei anteriormente, que para esse tipo de engrenagem a relação de transmissão não deve ultrapassar 8 para 1, obtivemos esses valores, né? Então, o primeiro par de engrenagens foi 2,48 para 1, o segundo par de engrenagens 5,91 para 1, o terceiro par de engrenagens 7,82 para 1. Tá vendo que esse valor tá dentro do, por mais que seja alto, né, 7,82 para 1, tá dentro do limite estabelecido para esse tipo de engrenagem. Então, se fosse, por exemplo, considerar uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, não ia validar o nosso dimensionamento, né? Porque o seu limite é 6 para 1, no caso. Então, isso justifica a nossa escolha de engrenagem de dentes helicoidais, cilíndrica de dentes helicoidais. E aí, temos as tensões máximas para cada par de engrenagens, e aí, sabendo a tensão de escoamento do material, como já foi falado, vai atender o nosso requisito de projeto. E aí o fator de segurança vai convergir a um valor muito próximo de 2. E aí com isso tem as dimensões das nossas engrenagens, né? Diâmetro primitivo, número de dentes, módulo normalizado e a largura de cada pinhão e coroa para cada par de engrenagens. E agora falando de como ocorreu o nosso dimensionamento dos eixos para o redutor para o secador rotativo, nós temos agora na figura 1, né, o empacotamento do redutor, onde nós podemos identificar os 3 pares de engrenagens, sendo o terceiro da última engrenagem ali o acoplado no tambor, o qual vai girar o tambor do secador, e no nosso dimensionamento nós consideramos distâncias fixas entre o mancal e as engrenagens de 80 milímetros e entre as engrenagens de 100 milímetros. E ali, como o Carlos Felipe explicou, acabou de explicar, né, temos ali os diâmetros primitivos do pinhão e das coroas. E aqui nós temos as características do nosso eixo, né, o torque e a rotação, tanto no primeiro, segundo e terceiro eixo. Com isso, no terceiro eixo, que é onde a gente vai utilizar o torque ali, né, a força aplicada no sistema, onde a gente tem um torque maior torque, um elevado torque e uma baixa rotação. Aí para o dimensionamento, nós consideramos o eixo maciço, ou seja, um fator de forma igual a 1, e para calcular o coeficiente de Bar, nós tomamos como referência o Schindler, o qual diz que a tensão admissível na torção é cerca de 57% a tensão de flexão, e sabendo que o coeficiente de Bar ele relaciona a tensão admissível na torção e a tensão admissível na flexão, nós encontramos o coeficiente de Bar. E consideramos também o rendimento dos rolamentos de cerca de 100%. Em seguida, né, fizemos a análise do esforço cortante e momento fletor para ambos os eixos do nosso sistema de redução. Como pode-se ver, né, no primeiro eixo
tem aplicação somente em uma engrenagem, em apenas um pinhão. À esquerda a gente vê ali a aplicação da força tangencial no eixo horizontal e à direita a aplicação da força axial e a radial no eixo vertical. Seguindo o mesmo raciocínio para o segundo eixo, né, o qual possui duas engrenagens, e para o terceiro eixo, o qual também possui a aplicação de duas engrenagens. E os resultados no qual obtivemos o diâmetro que foi fixado de 30 mm e as tensões de flexão, sendo a maior tensão de flexão no terceiro eixo e a maior tensão de cisalhamento também no terceiro eixo. E a partir da tensão máxima encontrada nos eixos, no terceiro eixo no caso, nós multiplicamos por 6, né, que é o nosso fator de segurança, e encontramos a tensão de escoamento mínima de 958 megapascal. E utilizamos isso como condição de contorno e também o custo máximo de R$3 por quilograma, seguindo a mesma linha de raciocínio ali do nossa seleção de materiais para as engrenagens. Utilizamos, portanto, um índice de mérito, né, de Rho sobre tensão de escoamento sobre 2 elevado a 2 sobre 3, utilizando esse índice mérito no software César do PEC. Encontramos, portanto, o material que satisfaz, né, nosso fator de segurança, o aço carbono 1340, temperado a óleo a 205 graus Celsius. Portanto, esse material tem uma dureza de 505 HV, uma tensão de escoamento de 1.595, custo de R$3 por quilograma e a densidade de 7.850 kg por metro cúbico. Bom, dando início agora ao dimensionamento dos rolamentos. Aqui a gente tem as nossas considerações iniciais para o primeiro, segundo e terceiro eixo, sendo o diâmetro de 30 mm para todos os eixos, a rotação de 1720, 662 e 179,6 para o eixo 1, 2 e 3, e um fator de esforços dinâmicos igual a 1,25, considerando aí máquinas agrícolas, conforme Shigley, mais especificamente máquinas de uso temporário, e um fator de esforços estáticos igual a 1,25 também para exigências normais. Aqui a gente pode observar também as forças resultantes, né? Uma tabela das forças resultantes no primeiro, segundo e terceiro eixo, a força resultante axial no rolamento A, e força resultante radial no rolamento B, e força resultante axial em ambos os rolamentos, né? Porque considerou-se a força resultante axial para dimensionamento tanto do rolamento A para o rolamento B, ficando assim um pouco superdimensionado. Então aqui a gente tem a figura do empacotamento, evidenciando onde fica o primeiro, o segundo e o terceiro eixos, né? O primeiro, segundo e terceiro eixo, e também evidenciando quais são os rolamentos A's e os rolamentos B's. Então aqui a gente tem uma figura do secador radial, evidenciando que, voltando aqui, você pode observar que não existe a necessidade do dimensionamento do eixo onde está a engrenagem 16 e nem dos rolamentos onde está a engrenagem 16, visto que essa engrenagem ela fica diretamente acoplada no tambor do secador, como pode ser observado nessa imagem. Essa engrenagem de cor laranja, uma engrenagem bem maior. Então aqui para a seleção do nosso rolamento, né, a gente selecionou rolamentos fixos de uma carreira de esferas mesmo, né, porque eles suportam cargas radiais de intensidade média e também cargas axiais simultaneamente, juntamente com as radiais, né. Ele é recomendado para altas rotações e tem um custo bastante reduzido e é amplamente utilizado devido à sua versatilidade. Aqui a gente tem a capacidade das cargas, né? A capacidade de carga dinâmica para o rolamento A, capacidade de carga estática para o rolamento A, capacidade de carga dinâmica para o rolamento B, capacidade de carga estática para o rolamento B, tanto para o primeiro, segundo e terceiro eixo. Então aqui vocês podem observar os valores, né? Todos esses valores em kilonewtons.
pode observar também, juntamente com as cores, que para o primeiro e segundo eixo foram definidos rolamentos de esferas, sendo o 6186. E para o terceiro eixo, né, onde a gente tinha capacidade de forças mais superiores, a gente determinou o rolamento rígido de esferas, sendo 16006, né? Então a gente ficou aí no nosso redutor com dois tipos de rolamento, o 6186 e o 16006. Então, fazendo um resumo aqui, no primeiro e segundo eixo, a gente tem, para o rolamento A e B, a gente tem os dois rolamentos, os quatro rolamentos idênticos, sendo o 6186, e no terceiro eixo, né, onde a gente tem mais forças, o dimensionamento entregou um outro tipo de rolamento, sendo o 16006 para o rolamento A e o rolamento B no terceiro eixo. Aqui a gente tem uma imagem do rolamento escolhido, né? A gente pode observar as dimensões. Nesse caso aqui, as dimensões do rolamento 6186. A marca escolhida foi a SKF. E aqui a gente também tem a determinação do rolamento 61006, também da SKF. Então a gente também pode observar aí as dimensões, que são um pouco diferentes. Vale ressaltar que o rolamento 61006 satisfaz todo o nosso redutor. Então, se houver necessidade ou se achar mais interessante, pode-se utilizar esse rolamento, o 61006 da SKF, para todo o redutor, que ele vai satisfazer todas as forças. E vale ressaltar também que os valores entre um e outro, eles são basicamente iguais. Então, pode-se definir aí o rolamento 61006 da SKF como um rolamento para todos os eixos, né? Se houver a necessidade e o desejo da pessoa que está dimensionando, neste caso. Então, aqui estão as nossas referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção.